a proposta de jogo dele é uma proposta de contra-ataque, time fechado. Eu acho que é o que tem que ser do Brasil mesmo. O Brasil não tem nível para trocar de frente, tem que ficar fechadinho, explorando o contra-ataque. Mas cara, é um futebol pobre, é uma seleção pobre, né? O Ancelotti é um Parreira com grife? Eu acho que não, cara. O Parreira, ele é superior ao Parreira, né? O problema é que ele não tem. O Parreira, quando dirigiu a seleção brasileira, tinha matéria-prima na mão. O Parreira tinha um Romário e um Bebeto. Só. O Parreira em 2006, pois tinha de onde tirar. Entendeu? O Ancelotti não tem. O Ancelotti tem Vini Júnior e Rafinha. Tu vai tirar o quê daí? Entendeu? Eu digo na proposta de jogo, porque ele vai jogar ali naquela retranquinha. Mas tem que ser. Talvez se ele tivesse os jogadores um pouquinho melhores, ele fizesse uma coisa diferente, mas não tem, cara. Como é que você vai querer propor jogo com o Matheus Cunha, por exemplo, ali no meio de campo, com o Vinícius Júnior, cara? Entendeu? Como é que se explica? Assim, o futebol é meio louco para algumas paradas, né, cara? Você vê uns jogadores aí de um nível baixíssimo jogando em time de ponta lá na Europa, né, cara? Aplica-se o Vinícius Júnior também, tá? Eu gosto muito do Vinícius Júnior. Tô falando do profissional, tô falando do pessoal. O nível técnico dos caras são baixíssimos para os caras estar num time de ponta desse, assim. Aliás, como um todo, o futebol hoje é um nível meio baixo, né? Em comparação dos anos anteriores, o futebol é um nível meio baixo. Mas você vê, por exemplo, especificamente do Matheus Cunha. O cara desse tem nível para jogar numa seleção brasileira, cara? Aí tu vai falar que assim, pô, mas peraí, Eric, o cara tá destruindo lá no Manchester United. E aí? E aí? Pois é. Pô, sabe, cara? Destruindo até que ponto? O Manchester é líder do inglês? Não. Tá na Champions League performando? Não. Tá disputando o que, Manchester? Entendeu? Ele é destaque de um time grande, inglês, mas que o time grande vive um momento mediano para baixo, de mediano para ruim. Ele é o destaque desse time. Entendeu? O Manchester United já foi essa potência. Hoje em dia não é mais. Então, ele é destaque do Manchester, mas do Manchester capengando, mal das pernas, Manchester, né, que está ali, meio de tabela, que não joga uma Champions, que não ganha inglês tem um tempão. Entendeu? Então, assim, tirando o Vini Júnior e o Rafinha, na minha opinião, né, o Vini Júnior é do Real Madrid, o Rafinha é do Barcelona, os demais, todos, jogam em times de pouca expressão, cara. Você tem um Roma ali na Itália, do Wesley, mas por sinal... Momento, né? Você está falando do momento. Sim, não, sim, falando do momento. Aí o Roma é um time grande da Itália, mas... na verdade, os times grandes da Itália são Juventus, Inter de Milão, Milan, e depois vem Roma, vem Napoli, né? É uma segunda prateleira. Segunda prateleira. Assim, e falando até do Roma, eu achei particularmente que o Wesley fez um bom jogo, cara. Foi corajoso, se lançou para o ataque, pecou, obviamente, ali na marcação, tomou uns dribles infantis do Mbappé no início, dando bote no Mbappé. Não pode dar um bote no Mbappé. Pode estar no fundo pro cara. O cara ia embora com tudo, mas eu achei que ele fez um bom jogo, um jogo correto. Apareceu bem, tentou ali algumas jogadas ofensivas, né, cara? Acho que talvez ele pode ter garantido a vaga dele aí para a Copa do Mundo, né? Um cara que garantiu a vaga para a Copa do Mundo hoje foi o Luiz Henrique, né? A gente falou um pouquinho desse primeiro tempo. Eu ia chegar nele agora. Mudou o curso do jogo, é um jogador diferente. Pois é. A gente falou um pouquinho desse primeiro tempo, né? Que a França encontrou o seu gol com o Mbappé e ficou ali cozinhando o jogo, veio para o intervalo. O Ancelotti faz a alteração, entra o Luiz Henrique, e com 5 minutos de jogo, o Luiz Henrique fez mais do que todos os atacantes do Brasil juntos. Fez 2 jogadas, finalizou em gol, fez o time do Brasil crescer por um momento, e teve a expulsão, uma jogada do Wesley também, né? E aí o Brasil num apagão, cara, os caras não bate-rebate, perdendo a bola no meio de campo, não tomam um contra-ataque, 4 contra 3, 3 contra 2. Tomou um contra-ataque com menos uma vírgula. Não dá. Não dá. E aí os caras... Aí você concorda comigo que faltou organização tática, o meio-campo ali inexistente. A França dominou essa área aí, cara. O Brasil não conseguiu criar, nem marcar direito ali, conseguiu fazer parar o contra-ataque dos caras, né, cara?
Enfim, postura, atitude, faltou intensidade, um jogo morno pra caramba, sabe? O Brasil ali... A França, dava a sensação que a França entrou para um jogo valendo 3 pontos. Não sei se você teve essa impressão. E o Brasil entrou para um amistoso, um teste ali de fogo, se ganhar, vamos ficar bem na frente. Eric, eu já achei o contrário. Para mim, a França entrou jogando um amistoso, para mim a França não forçou, porque se a França força... E o Brasil entrou, meu irmão, os caras dando carrinho, jogando com tudo, só que eles são fracos. A realidade é que o time é fraco. Então, eles podem entrar a 1000 por hora, que é um time fraco. Então, a França, com o jogador a menos, foi lá, abriu 2-0, né, um banho de água fria para o time brasileiro, e aí o time do Brasil sente, né, a seleção sente esse segundo gol da França, não consegue reagir, não consegue marcar, a França ainda com a bola ali, controlando o time do Brasil. O Ancelotti começa a mexer no time, né? Botou o Danilo, botou o João Pedro, aí botou o Ibanez, lateral direito, né? Um negócio meio estranho. Pois é, cara. E aí, numa bola parada, numa falta bem batida pelo Danilo, verdade, ele meteu a bola no segundo pau, cheio de efeito, né? Não sei se é ensaiado ou não. O Casemiro rebateu lá, não deixou a bola sair. Luiz Henrique, como sempre ele, pegou a bola, centralizou e o Brenner fez o gol, descontou 2-1. E aí o Brasil cresceu no jogo, né? Aí o Brasil começou a criar volume, começou a chegar mais, sempre com o Luiz Henrique. Mas Luiz Henrique encontrou o Brenner. Até que ponto o Brasil cresceu? É questão do abafa. Um jogador a mais, do abafa. Aquele abafa de 10 minutos finais. O Brasil cresceu. Organização não teve, né? Não, nenhuma nada. Aí vem a contrapartida da minha pergunta para você. Com todo respeito, o profissional e tal, nada contra o jogador, enfim, é no contexto. Eu vou ler aqui depois a mensagem aqui do Matheus e do Aloysio aí também. Aloysio, né? Não, Bruno? Esse é o Braz, esse é o primo, lá do Espírito Santo é o Braz. Era braba. Ô, Brunão, a pergunta é a seguinte: na França sai o Dembélé e entra o Doué. No Brasil sai quem estava ali no ataque? Talvez o Matheus saiu, o Rafinha, entrou o Luiz Henrique, né? Aí depois entrou o Igor Thiago. Nada contra o cara, mas assim, sabe? Pô, se a precisava botar o Igor Thiago, podia ter dado uma opção para o Ryan ali. Eu botaria o Ryan. Eu acho que ele tentou um cara de área ali, né? Tentou um cara mais de área ali, né? O cara que para tentar fazer alguma coisa. Mas aí, assim, voltando, o Brasil foi nesse abafa, diminuiu o marcador, sempre com o Luiz Henrique tentando, mas praticamente sozinho no ataque, né? Igor Thiago, os caras inoperantes que entraram ali, o João Pedro entrou muito mal também, tropeçando, não conseguindo dar prosseguimento nas jogadas. E o Vini Júnior, né? É um bom jogador, excelente jogador. E o Vini Júnior carregando sua âncora, né, cara? Parece que o cara jogou com uma bigorna na cabeça, né? Bota uma cabeça de jumento ali para jogar, burro do Shrek, qualquer coisa. Muito fraco. Aí o Brasil procurava ele e ele, como sempre, nunca respondia. Né? Individualista pra caramba, não toca a bola, prende demais. Burro. Quer resolver. Burro. Acima de tudo, é burro. Vamos que vamos. O Matheus aí de novo na área aí. Tamo junto, irmão. A impressão que a gente tem quando sai a escalação é sempre dar aquela risadinha, sabendo que tem cara fraco. Não só um, não. Vários. Vários. Pois é. Muito cara fraco. Pelo Aloysio, né, Brunão? Aloysio? Não, esse é o Braz, lá de Pedra Azul. Não sei se você está em Pedra Azul. Exatamente. Tamo junto. Obrigado aí pela mensagem aí, meu camarada. Boa noite, moleque de Xerém deu outra vida. Vini Júnior estava irreconhecível. Não é de hoje, não, tá? Não é de hoje que ele está irreconhecível, não. Já é de bastante tempo. Como diz o Brunão, mais de 60 jogos e 4 gols, né? Aí... Para quem não pegou o gancho, né? Os meninos de Xerém, Luiz Henrique, né? João Pedro, os jogadores, né, da base do Fluminense. E antes da gente continuar, rapaziada, deixa o seu like aí pra gente, se inscreve no canal, dá aquela moral. Importantíssimo esse like. O likezinho que impulsiona a gente. Mas realmente, o Luiz Henrique mudou. E assim, falando um pouquinho mais do Luiz Henrique, se tinha alguma dúvida quanto à Copa do Mundo, quanto à presença na Copa do Mundo, hoje não resta mais dúvidas. Luiz Henrique está na Copa do Mundo de 2026, sem sombra de dúvidas.
Na minha opinião, no jogo contra a Croácia, já podia jogar ele titular no lugar ali do... Escolhe. Aí tu escolhe. Pode jogar qualquer um dos 4. Da frente ali, Rafinha, Vini Júnior, Martinelli ou Matheus Cunha. Já jogava ele de titular. Martinelli também é outro, né? Vamos ser honestos. Falando um pouco do Martinelli aqui, não tem nível, né, cara? Eu fico impressionado, assim. Cara, falar de um jogador específico agora no Brasil, talvez que não esteja despontando tanto hoje no Campeonato Brasileiro, porque o campeonato mal começou. Mas, assim, o Martinelli tem nível para jogar na seleção brasileira, cara? É difícil, né, cara? É outro jogador que já disputou uma Copa do Mundo, que não mostra nada, tem chance atrás de chance, é sempre titular e não consegue demonstrar nada. É o que eu falo, cara. Tem que entrar com o Luiz Henrique, entendeu? Porque o Luiz Henrique tem personalidade. O cara, para jogar na seleção, tem que ter personalidade. Então, o Luiz Henrique pega a bola, não sente o peso, vai para cima, dribla, tenta, chuta. O cara que tenta. Não é aquele cara que fica ali, toquinho para o lado, não encara o X1, tem medo. Dá a impressão que Vini Júnior, Martinelli, tem medo de jogar na seleção brasileira. Eles têm medo. Eles têm cagaço de jogar na seleção brasileira. Fica de toquinho, fica de bolinha. São jogadores que não têm culhão, mano. O cara tem que ter culhão para jogar na seleção brasileira. Então o Luiz Henrique tem que ser titular. Não tem jeito. E aí, cara, testa, muda. Bota o Ryan, entra com o Igor Thiago, de repente bota o Hendrick junto. Cara, muda contra a Croácia. Entrar com o mesmo ataque contra a Croácia é o ataque, meu irmão, cemitério, né? É um ataque que enterra todas as jogadas. Concordo plenamente com você. Você acha que se continuar assim, o Brasil chega meio pressionado numa Copa do Mundo, Bruno? Talvez a galera do chat pode participar aí também com essa pergunta, porque assim, tudo bem, hoje foi um amistoso, mas é um amistoso de gente grande, né? Um cancha ali e tudo mais, uma seleção francesa fortíssima, candidatíssima a ser campeão mundial. Você acha que isso pode ter um impacto ali na Copa do Mundo? Ou você acha que não, é só um amistoso, dá para consertar e tal? Como disse o Denilson na transmissão, um inimistoso, né, cara? Tinha amistoso, não tinha muita coisa, né? Cara, assim, eu acho que não chega porque a seleção não é favorita. A seleção não é favorita, uma seleção que chega para disputar a Copa do Mundo como uma zebra. Se chegar na final, se chegar nas semifinais, é uma zebra. A seleção brasileira não é favorita nem para passar em primeiro colocado no grupo dela. Marrocos é o favorito.